Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre moedas. Não exatamente dos pequenos objetos de cobre que carrega na carteira, mas das divisas mais relevantes enquanto referências no comércio internacional. Há décadas que o dólar assume uma posição dominante nas reservas e nas trocas comerciais, mas nos últimos meses tem havido bastante debate sobre a possibilidade de essa posição estar em risco. Poderá ser uma oportunidade para a Europa? O tema não podia ser mais atual e Joana Garcia, economista do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, coautorou um estudo recente sobre ele. É a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, Joana. Obrigada, Nuno. Dificilmente teríamos um assunto mais debatido nos últimos tempos, entre jornalistas, obviamente, mas até entre académicos, e se calhar é útil para as pessoas que nos estão a ouvir começarmos por explicar o que é uma divisa dominante, sequer. Consegues dizer-nos? Claro. Então, uma divisa dominante é a moeda mais usada em transações internacionais. Podemos pensar, por exemplo, em empréstimos internacionais, em depósitos internacionais, no comércio internacional. E aqui as pessoas podem pensar que se nós estamos a fazer uma transação internacional, que vai ser usada necessariamente ou a moeda do país de destino ou a moeda do país de origem. Por exemplo, se tivermos uma empresa portuguesa a exportar para o Brasil, que esta transação vai ser feita em euros ou em reais. Mas isso não tem necessariamente de acontecer e muitas vezes, de facto, as empresas escolhem usar uma moeda diferente e essa moeda é então a moeda dominante, normalmente. E qual é atualmente essa divisa dominante? Eu referi na introdução que era o dólar, espero não ter errado, não errei, pois não? Claro que não. Essa moeda é então o dólar dos Estados Unidos. Por exemplo, para nós termos uma ideia, se nós olharmos para o comércio internacional a nível global, nós temos que o dólar representa mais ou menos 40% deste comércio. Portanto, 40% do comércio em valor é feito em dólares. E se compararmos, por exemplo, com o peso dos Estados Unidos no comércio mundial, estamos a falar de um peso de 10%. Portanto, ao compararmos este 40 com este 10, vemos de facto que o dólar tem um papel muito desproporcional e isto aplica-se não só no comércio internacional, mas também, como estava a dizer, em termos de empréstimos, em termos de depósitos, em termos das moedas mais comuns nas reservas dos bancos centrais. O dólar tem sempre este peso desproporcional e daí ser uma moeda dominante. E esse estatuto traz benefícios aos Estados Unidos? Se calhar não é uma pergunta, não tem resposta muito simples, não é? Sim, não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta já bastante antiga. E aqui, de facto, há esta ideia de que os Estados Unidos têm benefícios, há quem até lhe chame um privilégio exorbitante, na medida em que podem beneficiar de custos de financiamento mais baixos, de receitas de senhoriagem, mas da minha leitura da literatura também não é muito claro, de facto, quão grande é este benefício. Por exemplo, se compararmos com o tamanho da economia americana, como é que tem evoluído, e também há quem diga que há custos de ter uma moeda dominante. Por exemplo, há quem diga que o dólar, por ser uma moeda dominante, pode estar estruturalmente sobrevalorizado, e isso pode ter custos, por exemplo, em termos de competitividade externa dos Estados Unidos. Exportações, não é? Exatamente. E já agora a nossa moeda, o euro, também é muito utilizado ou não? Sem dúvida. O euro é a segunda moeda mais utilizada no mundo, mas, ao contrário do dólar, não tem este papel desproporcional. Ou seja, por exemplo, se olharmos para o comércio internacional, nós temos um papel do euro que é mais ou menos, um peso do euro mais ou menos semelhante ao peso da área do euro no comércio mundial. Portanto, não há aqui este peso desproporcional. E outra diferença também importante é que o euro, ao contrário do dólar, é uma moeda muito mais regional. É usada sobretudo em transações na Europa, ou em que um dos parceiros está na Europa, enquanto o dólar tem este papel global e não regional. O vosso estudo olha em específico para o comércio de serviços e se calhar também aqui pode ser útil nós explicarmos o que é comércio de serviços, ou seja, as pessoas entendem o que é eu comprar uma PlayStation, mas se calhar exige aqui alguma explicação o que é compra e venda de serviços. Certo. Comércio de serviços são transações internacionais de serviços. Portanto, em vez de eu estar a importar ou exportar uma PlayStation, estou a importar ou exportar um serviço. Só para dar, por exemplo, alguns exemplos, eu posso, por exemplo, ser uma empresa portuguesa e estar a exportar para o Brasil um serviço de consultoria, ou um serviço financeiro, ou um serviço de telecomunicações. Tudo isto são exportações de serviços. Nós conhecemos também muito o turismo, não é? Exatamente. Com uma exportação de serviços. E qual é a relevância, porque é que vocês decidiram focar-se nos serviços? Qual é a relevância deste tipo de comércio? Nós escolhemos olhar para os serviços porque, quando olhamos para a literatura
que eu saiba, nunca tinha olhado muito para esta questão e, portanto, nós não sabíamos que moedas é que eram usadas no comércio de serviços. E o que isto quer dizer é que estávamos a deixar de parte 25% do comércio global. Portanto, já uma fração bastante importante, e este peso do comércio de serviços tem vindo a crescer ao longo do tempo. Espera-se que continue a crescer, por exemplo, via digitalização, e nesse sentido achámos importante não deixar de parte este comércio. E o que vocês concluem é que o dólar é menos dominante nesse comércio de serviços do que no comércio de bens. Há uma justificação que vocês encontrem para essa diferença? Sim, nós no paper nós apresentamos vários mecanismos, mas talvez aqui prefira falar de um que eu acho que pode ser mais intuitivo para os nossos ouvintes, que tem a ver com o facto das empresas gostarem de ter os seus custos e as suas receitas na mesma moeda. E se nós pensarmos em empresas que exportam serviços, normalmente um dos principais custos destas empresas são os salários. E os salários são pagos na moeda local. Por exemplo, em Portugal, normalmente nós recebemos os nossos salários em euros. Portanto, uma empresa que exporta serviços, se tem este custo tão importante em euros, depois nas suas receitas também quer ter as suas receitas em euros, incluindo receitas de exportação. E, portanto, quando exporta, prefere usar o euro e não quer tanto usar uma moeda internacional como o dólar. Esta é uma das razões, por exemplo, nós de facto vemos que o dólar é menos relevante no comércio de serviços do que no comércio de bens. Recentemente temos visto o dólar a depreciar e daí começar a suscitar algum do debate que eu referi na introdução sobre o tal estatuto de divisa dominante estar em risco. Nós conseguimos nos explicar essa aparente perda de confiança na divisa e já agora relacioná-la, porque é impossível nós ignorarmos, com alguns anúncios ou decisões políticas em Washington. É possível fazer essa relação? O dólar, de facto, desde o início do ano tem depreciado. Por exemplo, se olharmos para a taxa de câmbio euro-dólar, depreciou mais de 10%. E se nós olharmos para a evolução desta taxa de câmbio ao longo do tempo, de facto nós vemos que parte dessa depreciação foi na sequência de alguns anúncios, de algumas políticas por parte de Donald Trump. Mas ainda assim, há muitos fatores a determinar a taxa de câmbio. É muito difícil estarmos a isolar se foi exatamente por causa desses anúncios ou se é devido a uma perda de confiança. Ainda assim, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, normalmente, quando há um anúncio de tarifas, a moeda tende a apreciar. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2018, quando Donald Trump anunciou tarifas. E neste caso, não foi isso que aconteceu. Neste caso, a moeda depreciou. Portanto, temos aqui um desvio daquilo que são as regularidades históricas, que indica que há aqui alguma coisa diferente. Exato. O que é, se é uma perda de confiança, como disse, é bastante difícil de isolar, na minha opinião. E, se calhar, a pergunta do $1 milhão, lá está, é se o dólar corre mesmo o risco então de deixar de ser essa divisa dominante. Consegues avaliar a probabilidade ou o risco disso acontecer mesmo? Historicamente, já aconteceu divisas que eram dominantes deixarem de ser dominantes, certo? Na minha opinião, a curto prazo isso não vai acontecer. Porque aqui, quando nós olhamos para os mecanismos que estão nos nossos modelos e quando olhamos para os dados que validam esses mecanismos, nós sabemos que há aqui mecanismos que tornam a moeda dominante muito persistente. Nomeadamente, nós sabemos que as empresas querem usar a moeda que todas as outras empresas usam. Isto, de facto, cria aqui um equilíbrio muito persistente. Podemos pensar que há aqui semelhanças, por exemplo, com uma rede social. Eu quero usar a rede social que as outras pessoas usam. E por isso uma rede social nós sabemos que é bastante persistente. Isso não quer dizer que não haja transições de redes sociais e também que não haja transições de moedas dominantes. Como estavas a referir, nem sempre o dólar foi a moeda dominante. No século XIX, no início do século XX, era a libra. E de facto houve esta transição para o dólar. O que é que essa transição nos diz? Essa transição foi bastante lenta. Nos anos 30, a libra ainda era a moeda mais usada, ainda era a moeda dominante, e já há muito tempo que o Reino Unido tinha deixado de ser a principal economia mundial. Portanto, sabemos da história, de facto, que há transições, mas que essas transições são bastante lentas. E nós também já não estamos no MySpace, nem no i5, no capítulo das redes sociais. Nestas discussões surge muitas vezes, logo a seguir, se o dólar pode deixar de ser a divisa dominante, a possibilidade do euro substituir o dólar enquanto divisa dominante. Parece-te que isso é provável? Achas que o euro tem condições para ocupar esse espaço? Eu aqui acho que a pergunta mais relevante não é tanto se o euro vai substituir o dólar, mas como é que podemos olhar para nós próprios e, de facto, aumentar o papel internacional do euro. E aqui
o BCE todos os anos publica um relatório, que é o relatório do papel internacional do euro, e eles identificam como a prioridade principal, para termos então esta moeda com um papel internacional mais forte, a união da poupança e dos investimentos. Portanto, esta iniciativa da União Europeia procura reduzir a fragmentação nos mercados de capitais europeus e assim potenciar, de facto, os capitais, o mercado de capitais europeus. Se calhar aqui aproveitava para recomendar aos nossos ouvintes a leitura desse relatório, que de facto é um relatório que sai todos os anos e tem todas estas estatísticas sobre quão importante é o euro no comércio, nos empréstimos internacionais, em termos de emissões de títulos, e também aproveitava para recomendar, obviamente, a leitura do nosso paper. Joana, muito obrigado pelas tuas explicações sobre um tema que tem suscitado muita curiosidade. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Dominant Currency Pricing in International Trade-off Services é o nome do working paper do BCE, assinado por Joana Garcia, João Amador, diretor adjunto aqui do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, Arnaud Mel e Martin Schmidt. Para saber mais sobre os contributos que o Banco de Portugal tem dado para os debates económicos, vá a bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!